e condessas, bem-vindos ao Condado. Eu sou o Manuel. Já convido vocês a deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos de RPG, porque esse vídeo vai ter um tema muito interessante, muito importante, principalmente porque isso é uma pergunta que a gente recebe todos os dias. Não estou exagerando. Todos os dias na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que a gente responde perguntas lá todos os dias. E lá, se você quiser ter um contato com a gente mais fácil, é só você mandar uma DM pra gente que com certeza a gente vai te responder. E o tema de hoje é: classes não definem personagens. E você vai entender isso melhor durante o vídeo. Então, toca a vinheta. O tema desse vídeo é basicamente você entender que personagens não são arquetípicos. Eles não são a classe dele. A personalidade deles não é definida pela sua classe. Então, meus amigos, quando vocês perguntam lá na nossa caixinha como interpretar um bárbaro do Totem do Urso, ou como interpretar um guerreiro mestre de batalha, ou como interpretar um paladino da coroa, na verdade, algumas classes até têm coisas mecânicas que interferem na interpretação. E são exatamente 3 classes, que são o paladino, o clérigo e o bruxo. Mas isso ainda não define a personalidade deles. Nós vamos destrinchar esse assunto aqui como um todo. O primeiro ponto de personagens arquetípicos é que nós temos que entender que nós criamos dentro da cultura do RPG, aqui no Brasil especificamente, um pouco lá fora, mas às vezes menos, que algumas classes agem de jeitos específicos. E com isso, no fim, a gente criou estereótipos, que todo mundo sabe o quanto o estereótipo é algo ruim, no geral, quase em tudo na vida. Então a gente criou o famoso ladino que rouba o grupo, o bárbaro burro que só anda pra frente e ataca até o guardinha da cidade, o bardo que tenta copular até com o cubo gelatinoso. Então a gente criou vários estereótipos de classe e isso é muito ruim para o jogo e para a comunidade no geral, porque isso não define o seu personagem. O seu personagem não é definido pela classe que ele tem, nem pelo arquétipo que ele tem. O que mais chega perto de ajudar a definir a personalidade dentro de D&D é o seu antecedente. E mesmo assim, isso não define completamente quem o seu personagem é. O seu personagem é muito mais do que isso tudo. E aqui nós vamos dar alguns exemplos daqui pra frente. Vamos entrar numa classe que, teoricamente, tem coisas mecânicas que interferem na questão narrativa, de quem aquele personagem é, que é o clérigo. O clérigo, ele obrigatoriamente serve um deus, e ponto final. Isso é uma coisa mecânica do jogo. Não existe clérigo ateu. Clérigo serve um deus. Entendendo isso, nós vamos dar um exemplo do que seria um clérigo no nosso mundo. O Papa Francisco. Vamos comparar o Papa Francisco. Ele serve ao mesmo deus de todos os outros papas. Ele segue os mesmos dogmas. Ele está dentro da mesma instituição. Agora vamos comparar o Papa Francisco ao antigo Papa, o Bento XVI. A personalidade deles é igual, são pessoas completamente diferentes. Eles veem o mundo de uma forma completamente diferente. E isso que causou toda a discussão, que gerou até um filme sobre o assunto nos últimos anos. Então você não tem que achar que por seu personagem estar dentro de algo, dentro de uma instituição ou dentro de qualquer coisa, que ele tem que agir de uma forma específica. Por exemplo, você pode ser um clérigo de Lathander, que é um deus que fala sobre pureza e sobre levar a luz ao mundo, e você ser um cara realmente puro e santo e todo certinho. Ou você pode achar que pra você levar a luz ao mundo, você tem que sair comendo metade do mundo, que você tem que levar diversão ao mundo, fazer as pessoas rirem. Então, tipo, você pode criar personagens muito diferentes dentro de qualquer classe. Você não tem que achar que uma classe, mesmo essas que trazem essas questões mecânicas para dentro da narrativa, vão te fazer ter esse estereótipo de personagem. Então, você tem que pensar no seu personagem que ele vai ser conhecido primeiramente pelo que ele faz na sua profissão no início do jogo e depois por quem ele é, pelos seus feitos, pelo que ele se tornou. Porque pro mundo, pras pessoas que vivem no mundo, lembrando que sempre que você joga RPG, você está vivendo num mundo, cara. Você está num mundo vivo, que há pessoas ali, as pessoas respondem ao que você faz. Então as pessoas não conseguem, as pessoas comuns, um plebeu aleatório no mundo ali, ele não vai conseguir perceber essa diferença, esses estereótipos entre classes, porque você tem que entender que ele é uma pessoa viva. Se ele vê, por exemplo, um clérigo e um paladino, um do lado do outro, com armaduras completas, em níveis um pouco mais altos, tipo acima do 3, os dois fazem ritos religiosos,
os dois fazem casamento, os dois fazem um batismo, os dois fazem um funeral. Então, para um Commoner, qual a diferença de um pro outro? Absolutamente nenhuma. Então você não pode pensar no seu personagem dessa forma estereotipada. Você tem que pensar muito mais no seu personagem em com quem ele é, da onde ele veio, o que tornou ele a pessoa que ele é hoje. Por que que ele tem os traumas que ele tem? Por que que ele se sente feliz em alguns momentos específicos? Por que ele se sente triste em momentos específicos? O que que deixa ele com raiva? Ele deixa putaço, assim? Vocês têm que entender que o seu personagem é uma pessoa, e uma pessoa ela é muito mais do que um estereótipo. E com isso, você tem que entender que em D&D, que você sempre irá jogar um mundo de fantasia medieval, você é conhecido pelo que você faz, não pelo que você tem. Porque é diferente do nosso mundo, onde geralmente aqui nós somos conhecidos pelo que nós temos e não pelo que nós fazemos. Em D&D, os seus feitos, aquilo que você busca, o que o seu personagem almeja, é o que importa. Seu personagem geralmente, inclusive, ganha títulos por causa disso. Porque os feitos dele, o que ele faz, deixam ele conhecido na região, às vezes até no mundo, dependendo de qual nível o seu personagem já chegou. E não se esqueça, os seus feitos são o que te definem. Então, muito cuidado com o que você faz. Por exemplo, se você for um guerreiro e em algum momento você derrubou um gigante com golpes muito velozes, provavelmente seu personagem vai ser conhecido como Kleberson ou Espada Veloz. Você vai ser conhecido por esse feito. E você vai ter muitos outros feitos que te farão conhecido em outros lugares. Então nunca se esqueça, seu personagem não é uma classe, seu personagem não é só aquilo. Seu personagem é muito mais que isso. E seu personagem, ele está em busca de algo no final dessa história. Ele está em busca de algo maior. Porque sempre, em qualquer coisa narrativa, em qualquer construção de narrativa, desde a literatura ou um jogo de RPG, o seu personagem é acima da média. Ele é alguém diferente. Porque ninguém conta a história de alguém comum. Ninguém conta a história da vida comum, que você sai de casa para pegar um ônibus e trabalhar e volta para casa triste. Ninguém vai contar essa história. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir essa história. Então não pense também numa história comum, porque uma história comum não é nada. Então eu espero que esse vídeo esclareça pra vocês essa questão de que seu personagem não é um estereótipo, seu personagem não é algo específico. Seu personagem é o que você quiser, o que você imaginar, o que você escrever, porque escrever é um fator muito importante dentro da criação de um personagem, dentro de um RPG e dentro de qualquer outro lugar. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.